Pirando Amigo orgulhosamente apresenta estados de agregação da matéria, mudança de fase. Muito bem. Vamos estudar as três principais fases, né? O estado sólido. As fases são representadas pela intensidade de agregação entre as moléculas, que é chamado de coesão molecular. A força que uma molécula atrai a outra. Bem, quando eu tenho um estado sólido, essa força é muito intensa. Dizemos que tem grande coesão entre as moléculas. O sólido tem forma e volume definido. Então, se a força é grande, as moléculas estão um pouco presas, então a sua vibração molecular é bem reduzida. Eu tenho sólido cristalino. Sólido cristalino, se a gente imaginar uma parede com azulejo, se eu imaginar um pedacinho de azulejo de uma cor só, sem desenho nem nada, eu consigo imaginar a sequência dos azulejos, porque ele tem uma estrutura organizada, não é? Então é assim que estão arrumadas as moléculas do sólido cristalino, não como os azulejos, mas de uma maneira que, se a gente olhar um pedacinho, a gente consegue prever a organização final, ok? Sólido amorfo não tem uma estrutura organizada, não é? Não tem como prever como seria o próximo pedacinho desse sólido. Seria aleatório, não é? Plástico, vidro, algodão doce, opa, que delícia! E polímeros fazem parte dessa classe de sólidos, não é? Estado líquido. O estado líquido tem uma coesão fraca. Tanto é que quando eu coloco o líquido num recipiente, o volume dele, 1 litro no recipiente, qualquer recipiente, eu vou continuar tendo 1 litro. Mas o formato dele vai ser o formato do recipiente. Porque a coesão agora é bem menor. Então, o líquido vai ter o mesmo formato do recipiente. O estado gasoso, o que acontece no estado gasoso? Quase não tem coesão. A agitação molecular é muito intensa. O gás tem forma e volume indefinidos. Vamos dar uma olhada agora no diagrama de fases. Ok. Eu tenho sólido para líquido. Quando eu passo do sólido para líquido, ocorre a fusão. Quando eu vou do líquido para o sólido, a solidificação. Líquido para vapor, vaporização. Vapor ou gás para líquido, condensação ou liquefação. Sólido, gasoso, sublimação. Gasoso sólido, ressublimação. Diagramas de fase. Aqui encontro o diagrama de fase. A maioria das substâncias vai ter um diagrama com esse desenho. Agora, os valores, cada substância tem seus valores particulares. Por exemplo, dessa linha aqui para cá, o cara está no estado sólido. Daqui para baixo é vapor, daqui é gás e aqui é líquido. Muito bem. T é o ponto triplo. Se eu estiver com essa combinação de pressão e temperatura, eu consigo encontrar a substância nos 3 estados físicos. TC, o ponto C e o TC, são a temperatura crítica. Se o cara estiver no estado de vapor, se tiver passado da temperatura crítica, ele não vai ser mais classificado como vapor, e sim como gás. Ok? Então, prosseguindo. Fusão. Fusão. Eu vou ter 2 gráficos para fusão. Fusão é passagem de sólido para líquido. Ok? Eu vou ter 2 gráficos. Um para substâncias que expandem na fusão, que é esse aqui, que é o gráfico comum que foi apresentado anteriormente. Nesse tipo de gráfico, se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura de fusão do elemento. Vamos entender por quê. Por exemplo, eu tenho um elemento aqui, que sua temperatura de fusão, por exemplo, é 300 graus Celsius.
Muito bem. O que significa dizer? Significa dizer que eu vou fornecer calor a esse elemento e a sua vibração molecular vai aumentando, a vibração molecular vai aumentando até chegar a 300 graus Celsius. Quando atingir 300 graus Celsius, se eu continuar a fornecer calor, ele vai quebrar a coesão molecular e vai se transformar em líquido. Então 300 graus Celsius é o limite que ele consegue, que a coesão consegue segurar, não é, a vibração das moléculas. Cada vez que aumenta mais a temperatura, nós aumentamos a energia interna do elemento, nós aumentamos a vibração molecular. Até, para esse elemento hipotético, até 300 graus Celsius ele continua no estado sólido. A partir daí, ele muda de fase. Muito bem. Então temos que trabalhar fornecendo energia até 300 graus para que ele mude de fase. Se nós aumentarmos a pressão sobre esse elemento, pressão é isso aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo uma força aqui, ó. Se nós aumentarmos a pressão, eu vou estar dificultando esse elemento a expandir. Nós já vimos que quando ele muda de fase, ele aumenta o seu volume. Pois bem, então, se eu estou dificultando, eu vou ter que trabalhar mais. Então, eu vou ter que fornecer uma energia para chegar a uma temperatura mais alta, para ele vibrar mais ainda. Então, isso confirma o gráfico. Veja só, se aumentarmos a pressão, aumenta a temperatura de mudança de fase. Mas eu tenho algumas substâncias, como a água, por exemplo, que na mudança de fase se contraem. Então, nessa substância, quando eu aumento a pressão, eu diminuo a temperatura de mudança de fase. Tipo, olha aqui, o gelo, está ele, o gelo, ele muda de fase a 0 graus Celsius. Então eu vou fornecer calor a esse gelo para sua temperatura ir aumentando até atingir 0 grau. Vai aumentando a vibração das moléculas, e o gelo, nas pressões normais, ele consegue segurar até 0 grau. Bem, o gelo, como já dissemos, ele se comprime ao mudar de fase, ao virar líquido. Se eu aumentar a pressão aqui, ó, eu estarei ajudando o gelo a se comprimir, não é verdade? Então eu tenho que trabalhar menos. Eu não preciso de fornecer energia até ele chegar a 0 grau. Abaixo de 0 graus ele se funde. Ok? Então, se aumentar a pressão do gelo sobre o gelo, eu vou diminuir a temperatura de mudança de fase. Quando eu tenho líquido para vapor, aí só tem qualquer elemento, todos os elementos se comportam da mesma maneira. Se eu venho daqui, ó, líquido para vapor. Daqui para cá, vapor para líquido. Ok? Se aumentou a pressão, aumenta a temperatura de mudança de fase. Muito bem. E a sublimação, que é esse pedacinho aqui. Não é? Passagem de sólido para vapor, para gás, não é? Então, quando eu estou aqui para cá, a curva é essa. Quer dizer que o elemento aumenta o volume do sólido para o vapor e diminui do vapor para o sólido. Ok? Então, se aumentar a pressão, aumenta a temperatura de mudança de fase. Muito bem. Vamos entender agora a diferença de gás e vapor, vapor e gás. Muito bem. Aqui eu tenho um ponto triplo. Esse ponto triplo indica a temperatura, a combinação de temperatura e pressão, onde o elemento se encontra nos 3 estados físicos. E aqui eu tenho temperatura crítica. Acima dessa temperatura, esse elemento está no estado gasoso, não é mais vapor. Ok. O que significa? Qual que é a diferença de vapor para gás? Quando eu tenho vapor, se eu aumentar a pressão, ele vira líquido. Ok? Então, vapor com alteração de pressão, ele vira líquido. Quando eu trabalho gás, eu posso submeter esse gás a qualquer pressão que ele não muda de fase. Ok?